Bem, são dois eventos. O evento de hoje, quinta-feira, dia 26, ele analisa as oportunidades que a nossa cidade vai ter no futuro. E oportunidades vinculadas a esses grandes eventos. A Rio +20 esse ano, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O que a cidade pode, de fato, ganhar de um legado a longo prazo a partir desses eventos? Nós convidamos uma série de pessoas que participaram de processos parecidos em outras grandes cidades do mundo, Londres, Barcelona, Sydney, na Austrália, Beijing, por aí vai. E no dia de amanhã, 27, os riscos que se colocam para o futuro do Rio de Janeiro, quando nós vamos analisar a questão da prevenção de catástrofes na era do aquecimento global. Nós sabemos que o aquecimento global é um processo, infelizmente, dado, ele está acontecendo, resta saber a intensidade, mas ele é irreversível, e as cidades têm que se preparar. E os efeitos do aquecimento global no Brasil são a savanização da floresta amazônica, a desertificação do semiárido e, aqui na nossa região, uma quantidade de enchentes em termos de intensidade e de frequência muito maior do que o que já acontecia antes. E as cidades têm que se preparar, a cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, a região serrana. Então, é um seminário de especialistas de defesa civil, de clima, pessoas que têm refletido e atuado em relação a esse assunto, para a gente poder, de fato, prevenir para não ter que remediar. Com a sua experiência, você acha que o Rio de Janeiro está no caminho certo em termos de obras e projetos agora a curto prazo? Bom, isso é uma das coisas que justamente nós vamos avaliar e discutir. Penso que a nossa cidade tem que se preparar. Um aspecto que eu acho que vai ressaltar nessa discussão, que não são apenas obras. Claro que é importante que haja um legado de obras de infraestrutura, na área de transporte, etc. Mas existe uma questão também cultural de preparação e no caso dos grandes eventos, eles também têm que contribuir para mudar a cultura de uma cidade. Então, se nesse processo todo uma parcela maior da população aprender a falar inglês, determinados hábitos forem perdidos, hábitos de higiene, fazer xixi na rua. Porque, por exemplo, um dos saldos curiosos das Olimpíadas de Beijing, na China, foi que, de fato, provocaram uma mudança comportamental. Certos comportamentos que eram muito chocantes na China, o hábito de cuspir o tempo todo, eles tinham até cuspideiras, né, nos lugares, e isso houve uma campanha educativa naquela época e as pessoas pararam com esse hábito. Uma outra coisa que eles superaram, um contingente bem maior da população do que anteriormente passou a falar inglês. As pessoas passaram a ter um outro tipo de relação com o visitante estrangeiro. Se você, por exemplo, leu um livro excelente da Sônia Brise, que foi a correspondente da TV Globo na China na virada do século, ela descreve uma população assim desconfiadíssima em relação aos estrangeiros e não dá muito papo e tudo. Eu tive na China no final do ano passado e encontrei uma população acolhedora, uma população extremamente simpática. Isso tudo é um resultado cultural dos Jogos Olímpicos que, no caso de Beijing, no caso da China, realmente eles souberam muito bem utilizar e criar um legado não só de infraestrutura, como também cultural. Fala-se muito que os nossos projetos e obras estão um pouco atrasados. Você acha que um evento como esse pode mexer nos brios do governo para acelerar isso? Bem, na verdade isso diz respeito a obras da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo vai ser em diversas cidades brasileiras, não apenas no Rio de Janeiro. Eu acho que as coisas no Rio de Janeiro elas estão mais ou menos nos prazos, né? Agora, realmente, em vários pontos do Brasil nós temos situações em estádios e outros equipamentos para a Copa do Mundo, uma situação problemática. Cidade Verde já está sendo realizado pela segunda vez. Veio para ficar? Eu acho que sim, a ideia é transformar isso de fato num espaço de discussão e de aprendizado.